Pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Baiucas Brasilis, que é um canal de política, mas hoje eu quero contar pra vocês a minha trajetória. É um vídeo que vai ficar longo e o que eu vou facilitar a vida de vocês. Aqui embaixo na descrição vão ficar os capítulos. Então, pra quem quiser pular alguma parte da história e pular pro capítulo seguinte, fiquem à vontade. Mas acho que vale a pena conferir essa história na íntegra. Então, eu vou contar hoje como eu fali e como a maioria dos brasileiros vai falir, talvez, e que a gente não pode perder a esperança, apesar do país estar num momento complicadíssimo, mas também é um recado para dar incentivo às pessoas de se algo aqui não deu certo nessa esteira, vá para outra. Então, sigamos. Então, para contar essa história, eu tenho que partir de um background, ou seja, de um pano de fundo anterior, justamente para que vocês compreendam. Ah, tá. Porque senão fica desconexo. Ele está contando isso aqui, mas por que ele está citando esses pontos aqui se não tem isso na história anterior? Então, para que a gente consiga amarrar tudo, vamos nessa. Começo eu com a minha trajetória. Lá atrás, não vou contar desde a infância, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos, muito mais para ser supervisionado pelos pais. Ora trabalhava com a mãe, ora trabalhava com o pai, em serviços ali que iam pairando em torno de fabriquetas de costura geral. E o meu pai na parte de obra, construção civil. Minha mãe, no caso, trabalhou com vários tipos de setores de costura, com jaquetas, calçado e afins, tá? Então, assim, é um universo aí de informações a respeito de confecção. Meu pai do ramo da construção. Mas antes disso, quando jovem, ele veio de uma fazenda, de outra cidade. Pano de fundo dos meus pais. Minha trajetória começou ali com 11, mas essas coisas todas são desconsideradas porque eu ainda estudava na parte da manhã e à tarde ficava com eles, muito mais para fugir dos predadores, né, da vizinhança. E não pensem que é aquela coisa a respeito de palavra que começa com S porque não tem nada a ver. Era simplesmente porque eu tinha vizinhos que eram complexos, complicadíssimos de conviver. Então, para ficar longe do que poderia ser um castigo na parte da tarde, eles me levavam. Depois, ali com 14 anos, comecei numa metalúrgica bem naquele ano, que era 2002. Entrou a lei que não podia mais alguém menor de 18 trabalhar com serviços insalubres, né, trabalhos insalubres. E eu tinha recém feito 14, tinha feito a carteira de trabalho ainda sob o regime antigo, meses antes. Entrou a lei e eu fiquei com uma carteira lá bonita, que não podia utilizar. Enfim, aí trabalhei frio, numa empresa metalúrgica. Já tinha tamanho e tudo, desenvoltura para as coisas, vai trabalhar. Até porque daí, de fato, eu precisei começar a ajudar em casa. As coisas já, naquela época, 20 anos atrás, já estavam difíceis. Né? E com o tempo pioraram. Mas enfim, para que vocês entendam o background. Trabalhei na metalúrgica, era preparador de uma parte de pintura de máquina, então eu literalmente lixava, era tipo um chapeador de máquina. Tá? Entendam assim. Saí dessa empresa muito ruim, fiz Senai. Fiz Senai de metal mecânica, porque eu já via naquela época que o setor coreiro calçadista da minha cidade tava indo pro beleléu, tava todo mundo indo pra China na época. Coceira no nariz, né, gente? Me perdoem, tá? Mas eu venho gravar, começa a coçar o nariz. E aí, vendo que vamos dizer, o país estava em declínio quanto ao setor coreiro calçadista, migrei para a parte metal mecânica. Não por amar ela, mas por saber assim, aqui eu já vou me dar melhor porque eu tenho um background de pouco tempo atrás, onde eu era guri e trabalhei numa empresa assim. E ainda tinha o trunfo de receber a cota. Um cotista do Senai, na época, ele recebia meio salário para trabalhar para estudar durante um turno e no outro turno para fazer o curso. Então eu vou ganhar meio salário, trabalho meio turno, vamos dizer assim, né? Trabalho, modo dizer, faço um curso, saio com uma profissão e ainda estou ganhando para isso, e boa parte do tempo eu posso ficar lá zoando e avacalhando, brincando com os meus amigos, e ainda levei um amigo de escola para fazer o curso. Citei para ele, sendo que outro cara que havia sido meu colega mencionou do curso pra gente, né? E aí eu conversando, naquela coisa de ir no banheiro, tá ali urinando e papapá, conversa. Bah, sério, cara, que tem isso aí? Olhando pra parede e ouvindo o cara. Bah, que bom. E fomos lá. Então, essa parte da minha vida vocês compreenderam. Então, passei de uma empresa para outra. Então, assim, vida desgraçada, tá? Porque, vamos dizer, eu não me adaptava a gente mandando em mim, em alguns aspectos, vejam bem, porque eu não concordava, às vezes, com a política da empresa. E é aquela velha história. Se tu não concorda com a política da empresa, te retira. Ou te retiravam. E foi o que aconteceu. E realmente tá. Talvez um perfil meu de não compreensão das coisas. Não vou culpar os meus pais porque eles tentaram, né, principalmente minha mãe, que foi quem ficou mais tempo comigo, ela tentou lapidar algumas coisas em mim, mas o que era o detalhe?
eu não servia para ser um funcionário. Eu tinha que estar à frente de alguma coisa. Só que eu não percebia isso quando jovem. E também não tinha talento e nem finança para isso, né? Mas eu via, cara, não adianta, eu tenho que encabeçar as coisas, eu não posso estar aqui como coadjuvante. E é aquela coisa, cresça e apareça, né? Se tu quer tentar empreender nesse país absurdo e maluco, te vira. Aí foi, dei muita cabeçada, muito murro em ponta de faca. Poderia ter criado uma cama melhor financeira para ter pousos mais suaves entre um emprego e outro, mas não foi o que aconteceu. Então, desde ali eu vim falindo, mas calma que isso aqui não é clickbait. Tem a parte onde vocês vão ver o meu tropeço. Então, aproximadamente aí 5 minutos, mais ou menos, 6, de background geral da minha vida. Aí agora eu vou falar de uma parte bem interessante, o capítulo onde as coisas começaram a mudar na minha vida, e muito. Onde a chave da minha vida ela girou e mudou a forma com que eu pensava a respeito das pessoas. Quer dizer, foi um pequeno estágio de giro de chave, não foi por completo. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma namorada em 2008. 2008. Fui muito apaixonado por ela. Felizmente, infelizmente, porque não deu certo, mas assim, aprendi muito com aquilo. Então, claro que depois vem aquele momento do rancor, mas todo aquele momento massivo de densidade, de onde tu vai, tu te aprofunda em merda. Mas aí tu faz um reboot das coisas que tu pensava, né? Tu começa a te estudar. Por que isso aqui não deu certo? Aí tu começa a te autoavaliar. Quem não faz isso, sério, é demente. Tu tem que te autoavaliar e perceber, cara, talvez eu tenha errado em algumas coisas. Que assim, a relação que foi, cara, foi. Se a pessoa não te quis lá atrás, ela muito provavelmente não vai querer voltar. Se ela já desistiu de ti lá atrás, ela, porque assim, ela olhou na balança e viu, na equalização ele tem virtudes, mas o lamaçal que ele tá pesa mais do que as virtudes, então já era. Então, pra pessoa, quando ela te abandona, as virtudes não pesaram mais do que as não virtudes, do que o lamaçal que tu tem. Todo mundo tem luz e sombra, tá? Então deixar isso já pontuado. Não existe pessoa perfeita, não. E Jesus Cristo, se voltasse hoje e governasse o planeta, nós íamos igual brigar com o cara. Então, recapitulando, fiz essa autoanálise a respeito do meu ser, vamos dizer assim, não daí pelo pé na bunda, porque ali eu já sabia, cara, isso aqui provavelmente não vai voltar. O que eu tô errando? E aí vi comentários de amigas dessa moça que pejoraram muito por eu não ter um carro. E aí eu olhava assim, cara, mas ninguém sabe a história de vida que eu tenho. Ninguém sabe que eu vim de uma família com pais separados desde que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Entre 7 e 9, não vem ao caso. E aí, assim, uma família, não que minha mãe fosse desestruturada. Não, minha mãe é uma pessoa inteligente, com suas altivezes, acho que é assim, né, que se colocaria uma palavra no plural, para esse verbo, vamos dizer assim, com sua altivez, resumindo. Cintia Chagas me corrige aí. E ela me passou as morais da vida, tentou passar a moral da vida, mas é óbvio que faltava alguma visão de algumas coisas para que ela me passasse porque ela não viveu aquilo. Por não ser homem e por ter vivido num outro momento, numa outra época, numa outra geração. Então, não a culpo de nada. A culpa sempre das cagadas comigo são minhas, porque ensinamento eu tive. Tá? Mas aí eu levei esse pé e reavaliei por causa disso aí, e daí fiquei pensando, poxa, se estão me julgando porque eu não tenho um veículo, e aí ali talvez faltou a presença do pai, ou faltou alguma outra ideia de alguém, ou daqui a pouco simplesmente eu pegar o carro do pai para sair. Bem isso. Sabe, de vez em quando ir lá, esfolar o carro, fazer algumas nhacas com ele, mas aprender. Então eu tava com 22 anos, 21 anos, 21, e ainda não sabia dirigir. E aí ficava aquela coisa, pô, mas que cara, porque um millennium que nem eu, né, um cara nascido ali no fim dos anos 80, era meio que obrigação, com 18 anos tu tinha que estar lá batendo a porta do Detran e fazendo tua carteira de motorista. E eu, vamos dizer assim, fui um cara tardio nessas coisas, mas também porque eu não me via capaz de fazer essas coisas até por causa da grana. Então, entendam, panoramas, tá, gente? Panoramas, crenças limitantes. Deixem as crenças limitantes de lado, isso afunda a gente. Aí conheci depois uma menina, que na verdade eu já conhecia desde a infância, porque ela andava ao nosso redor. Não vem ao caso citar como, porque não vai complementar nada na história. Mas aí eu sempre tive uma política de nunca ficar com ninguém da vizinhança. Nunca namorar ninguém. Porque todo mundo se conhecia desde sempre, então ia rolar muita fofoquinha. Ah, porque é fulano e o fulano. Ah, porque isso aí aconteceu lá em tal não sei o quê. E no fim isso acabou acontecendo.
Eu acabei ficando nessas duas ocasiões. A que eu levei o pé era mais ou menos de perto, e a outra era mais perto ainda. E aí todo mundo sabia a respeito da vida dela. Só ela que não sabia a respeito da vida das outras pessoas, porque ela não se interessava na vida de ninguém. Ela cuidava de si, ela e sua mãe. E aí, obviamente, andando com essas pessoas, eu aprendi outras coisas de mentalidade. E aqui que vem a questão do que eu tive de criação num lar. E como eu já citei, não culpo o que eu vivi, porque era o que as pessoas tinham para me dar. Mas nesse outro ambiente eu comecei a ver outras mentalidades, outra forma de enxergar o mundo um pouco diferente. E ajudou a complementar. E o que eu digo? Não é que num lugar foi insuficiente. Não. Num ambiente que era o meu lar, era o que tinha. Comida na mesa, nós temos que pagar as contas, tu tem que ser uma pessoa honrada, que não fique devendo, coisa que gente que anda de carro às vezes está devendo, tá com uma bíblia debaixo do braço ali para pagar, e anda com o nariz lá em cima porque tá apresentando um carro para a sociedade. Em compensação, tá devendo até a alma pro capiroto na rua. Eu não. Eu andava tranquilo porque eu não tinha dívidas. Foi isso que eu tive de base. Minha mãe sempre citou. Meu pai também, mas minha mãe foi muito, muito, muito. Pai, desculpa. Mas a mãe, nesse ponto, ela é anos-luz à frente, tá? Então me perdoa aí. A mãe sempre foi de honrar. E a atual mulher do meu pai também, mesmo perfil. As duas têm a mesma coisa. Não, o nome tem que estar limpo, irmão. Não tem essa de ficar devendo uma bala, um centavo pra alguém. Se ficar devendo e a pessoa te cobrar e tem registro, paga. Ponto. E minha mãe, muito honrada, sempre. Trabalhadora ao extremo, sempre cumprindo regras, horários e tudo, se dedicando, e foi o que eu aprendi. Essa bagagem eu tive, então, da educação, a educação parruda, do tempo da chinelada, às vezes de um tapa na cara, mas eu mereci quando eu aprontei. Então, não foi nada em vão. Mas não vou eu aqui ficar falando, né, que pareça algo violento, porque senão você sabe o que acontece com o vídeo, né? E eu não tenho que palpitar na educação de ninguém, mas neste outro ambiente, o que aconteceu? Lá eu tive uma questão de mentalidade, do tu também pode. Tu tem a mesma quantidade de neurônio, tu consegue. Sabe esse passo que tu tá achando audacioso e que tu tá achando acima do que tu consegue? Tu consegue. Só que talvez tu vai levar um pouco mais de tempo do que os outros, mas tu consegue. E assim, lá eu via incentivo que talvez tenha faltado da figura paterna. Então por isso que eu digo, eu não culpo a minha mãe. E também não culpo meu pai. Foi tudo o que eles puderam me dar e eu sou grato. O resto, depois que eu fiquei criado, depois que eu tive autonomia da minha vida, é comigo, não é mais com eles. Então, primeira coisa, se tu quer sei lá, te sensibilizar com a tua vida e ficar chorando a respeito disso, a primeira coisa que tu deve pensar é, cara, se eu sou aquele espermatozoide que furou o óvulo da minha mãe para estar aqui, eu já comecei lá atrás vencendo. Porque se não fosse aquele espermatozoide chegar no óvulo, seria outro e não seria esse cara. Então ali já começa a tua vitória. Se tu veio para esse planeta, existe um propósito. Seja lá que tu creia nisso ou não, existe um propósito para tu ter vindo aqui. Ponto. E não tô falando de religião, tô falando apenas de uma coisa espiritual sem viés nenhum. Não tem política aqui, não tem religião nenhuma, é tu e Cristo. Ponto. Então, se tu tem um propósito, tem que matar no peito coisas que, cara, depois de uma certa idade não é mais culpa do teu pai e da tua mãe. Depois que eles te criaram e tu chegou ali aos teus 20 anos e tá formado, começa a vida a ser meio que por tua conta. E depois dos 30, mais ainda, porque sim, hoje em dia se considera uma pessoa adolescente até os 30, segundo aí algumas pesquisas científicas, tá? Não sou eu que tô dizendo. Agora, as fontes, procurem. Tendo essa base, eu comecei a enxergar coisas diferentes em mim. Tanto na mentalidade, daí assim, não é o que eu falava na empresa. Isso também mudou, tá? Minha postura quanto ao que eu podia ou não falar. Mas eu comecei a acreditar mais que dava. E aí, vem uma história muito legal, porque daí eu faço um corte de 2008, de um pé na bunda, para 2009 começar a sair com essa menina e conhecer a família dela, o ambiente em que elas viviam, que era muito mais silencioso. E aí eu acho... eu tenho um vídeo em outro canal onde eu falo que para mim silêncio e riqueza andam juntos, ou juntas, e que pessoas que escutam som muito alto ou que vivem em ambientes muito barulhentos tendem a se tornar pessoas com ou problemas cognitivos ou que vão ter muita dificuldade, muita barreira para romper
essas pequenas adversidades, tá? Então, mas assim, não cabe aqui nesse vídeo. Então, fazendo um corte daí de 2012 pra frente, porque ali eu ainda estava naquela fase de me encontrar. Então, eu ainda ficava pouco tempo nas empresas, 6 meses, às vezes nem chegava a um ano, ali beirando um ano e caía fora. Enfim, o que rolou é que, num dado momento, e aí agora sou obrigado a fazer um corte nisso. Bom, o capítulo anterior foi a queda, praticamente, o pé na bunda, mas que me fez mentalizar coisas. Agora eu acho que começa um período de ascensão mental. E o que, querendo ou não, leva ao espiritual também, né? A se elevar. Dentre essas ciscadas entre uma empresa e outra e muita frustração com trabalhos e com a parte financeira, porque, querendo ou não, eu sempre era aquele cara do salário mínimo. Entrava numa empresa, salário mínimo. Entrava na outra, ou o piso do salário do lugar. Tipo, se o salário mínimo era, sei lá, vou chutar, R$ 900 na época, R$ 1.000, eu ganhava o piso da empresa, que a empresa pagava 1.100, por exemplo, ou 1.200. Eu ganhava aquilo ali. Eu não conseguia romper isso. Enfim. Mas aí, de tantas andanças em empresas onde não deu muito certo, e a pior experiência que eu tive foi trabalhando dentro de uma imobiliária. E aí por isso também meu ranço, né? Porque eu atuo com uma profissão que é inerente à engenharia civil, arquitetura, parte ambiental, biológica e, enfim, todos esses braços, mas que lida muito com imobiliárias. E eu vou agora aqui bater um pouco em corretores, tá? 99% dos corretores do Brasil, aí eu tô falando generalizado, não tô falando local, são umas amebas, desculpa. Mas eles vão lá, fazem um curso numa empresa fundo de quintal, que tem um PJ que não é fiscalizado do jeito certo, não está regulamentado em sua grade 100%, e que literalmente sai distribuindo Cresci por aí, como em alguns lugares do país é chamado de Cresce. E é assim, é uma distribuidora de diploma. Aí a pessoa pega aquele canudo técnico e vai pro mercado de trabalho e sai falando um monte de asneira. Tem gente aí da corretagem, das imobiliárias, vendendo área de preservação permanente. Saiba que dependendo da área que tu vai comprar de mata, ou às vezes até numa parte urbana, dependendo de próximo de onde tu está, cara, tu pode passar pelo inconveniente de comprar uma área onde tu não vai poder construir nada. Mas isso é papo também para outro vídeo. Trabalhei nessa imobiliária e assim, lá comi o pão que o diabo amassou por detalhes bestas, como eu quando saía com o carro, se eu ficasse 40 minutos na rua, eu era vigiado. Aí a outra lá, bonitona que trabalhava, que não tenho nada contra ela, até mantive uma amizade por um tempo depois, mas assim, ela pintava e bordava, ela saía com o carro, ficava 3 horas fora, se ela voltasse de cabelo molhado e cheirando a perfume masculino, que não é o caso, mas se acontecesse isso, ninguém dava bola. Então, o trato com um e outro era diferente. Na minha opinião, eu acho que é porque o dono tinha lá seus interesses, né, em todas as mulheres da empresa. Não duvido. Do jeito que aquele cara era galinha. Mas, ali eu comecei a mentalizar. Fiquei 4 meses nessa empresa. Né? Grande porcaria. Mas tive um aprendizado com aquilo. Aí eu vi, eu não sirvo para ser um comercial que não seja técnico. Eu tenho que defender teses técnicas. Não apenas ser o vendedor. Porque eu trabalhava no setor de locação lá. E é assim, a pessoa que me chefiava me tratava muito mal, exigia coisas absurdas e a parte dela não entregava. E aí também não me ensinava com paciência, né? Então assim, tenho muito respeito pelo que aprendi, mas dona fulana, que eu não vou citar o nome, se tu fizer assim, se tu fizer uma releitura do jeito que tu me tratou, tu vai ver que deu muita mancada comigo. Mas também, pau no rabo porque já passou, tá? Dali, eu voltei para metalúrgica. E o porquê que eu tô falando desse capítulo de momento de ascensão? Eu olhei para o que estava acontecendo nos últimos anos, olhei para aquela estadia de 4 meses naquele local, que era um ambiente completamente hostil com algumas pessoas, outras simpatizavam, mas provavelmente nos bastidores diziam, esse cara é um retardado. Né? Porque eu era, como é que eu vou dizer? Já era um cara extrovertido, vamos dizer, na época, né? Mas na verdade eu me vi introvertido depois da leitura de um livro. O que mudou o meu jeito de pensar na época, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é meu livro de cabeceira. Acho que a cada 2 anos eu leio ele de novo, 3, ou pego alguns capítulos e releio, porque eu reaprendo coisas ali, ou reitero. E o que aconteceu lendo esse livro, eu tive o estalo de, cara, eu vou voltar para o que eu já sabia fazer mais ou menos, metalúrgica, mas eu vou tentar ser o melhor ali dentro. Eu havia tido passagens antes que tinham sido bem ruins também. Né? Pelo ambiente, por falta de ferramenta, falta de pagamento, mas desenvolvi amizades ali muito boas, tá? Que duram até hoje. Então não me arrependo daquilo. Só a única coisa que eu me arrependo é não ter feito grana antes. E o que aconteceu quando eu li O Homem Mais Rico da Babilônia?
automaticamente algumas conexões neurais ali começaram a rolar diferente. É muito doido isso. Como que às vezes um único livro ele pode impactar tanto a tua vida? E eu não sou um coach aí que vai ficar dizendo pra vocês leiam livros. Não porque tem o, não sei como é que é o nome do coach lá, o Torres, que eu lá atrás acompanhava ele e achava ele bom, né? Agora não o vejo mais por aí. Ele não é um cara que leu muitos livros, mas ele tem uns raciocínios lógicos muito bons. E ele, assim como outro empreendedor que hoje tem 14 anos e já tem equipe dele, e ele cria jogos, ele falou: não vejo por que fazer faculdade. Eu vou empreender, fazer dinheiro e contratar pessoas formadas em áreas específicas para trabalhar para mim. Os dois. Um com seus 40, 50 anos já na época em que eu assisti, o outro com 14. Para que vocês vejam que tem gente muito mais nova do que a gente que está passando de rolo compressor. Mas li esse livro e aí mentalizei algumas coisas. E o que aconteceu? Eu, na ocasião, desenhava lá sem software, desenhava no chão com giz. Um amigo meu quis me ensinar a desenhar. E aquilo ali mudou minha vida junto com a leitura do livro, porque foi na mesma época que ocorreu isso. E aí eu comecei a virar uma máquina. Eu ia pro trabalho, levava minha marmita ruim pra caramba. Então, pra quem acha que eu não sofri nenhuma fase da minha vida, gente, eu já fiquei trancado dentro de um prédio também, a um calor de 40 graus na rua já na época, a gente tá falando de 2012, 13. E eu lá dentro esquentava uma marmita de plástico, tá? Comia minha comida com plástico junto, vamos dizer assim. Então, isso pode gerar consequências ruins, nem vem ao caso falar. E o que eu fazia? Eu tinha 1h30 de intervalo. Meia hora para esquentar comida e comer, mas eu já esquentava antes, né? Tinha umas malandragens. Meia hora para ler o livro, meia hora de deitar e tentar relaxar naquele calorão infernal. Eu deitava lá, botava o ventilador em cima de mim, molhava a camiseta e deitava para aguentar o calor. E trabalhei, na verdade, do inverno até o verão lá, né? Então, fiquei 6 meses. Mas ali eu me forjei mentalmente e aprendendo software em 3 noites. No período de verão, todo mundo indo pra praia e curtindo a praia, eu fui pra praia, levei o notebook e fiquei treinando a ferramenta. Chegou o dia onde eu fui admitido na empresa e ali também, novamente, a vida mudou. Aí eu deixei de ser o cara peãozão, chão de fábrica, que tinha que aguentar calor, solda e tudo terrível na volta, para me tornar o cara que pensava, que desenhava, que estava, vamos dizer assim, comandando algumas coisas. Foi um baita aprendizado, mas eu ainda tinha minha cota muito baixa. Lá dentro eu ouvi falar do meu ramo atual. Aí agora cabe um novo capítulo. Aqui eu acho que o nome desse capítulo fica muito bom como o começo do empreender. Porque daí eu estudei, fiz esse curso. Na época devo ter gasto entre os 2 anos e meio que eu fui lá fazer o curso, aproximadamente uns 30 mil reais, né, ao longo do período. Então assim, o curso deve ter custado uns 18, 19 mil, mas o que eu gastava hora sim, hora não com hospedagem e deslocamento, e isso que eu ia de carona, deve ter dado, na verdade, uns 25 mil, tá? Mas lá aprendi essa profissão e depois tive que investir em equipamentos. E aí, isso eu tô contando assim, um trecho da minha vida de 2015, porque antes disso eu fui projetista de estrutura metálica, tá? De 2013 até fim de 2016. Aí 2016 e 2017 fui para uma empresa para gerenciar ela nesse meu ramo, que eu já estava estudando, mas aí depois veio a parte da compra do equipamento. E nisso, né, terminei o curso entre fim de 2015 e metade de 2018. Só para que vocês tenham essa costura, esse recorte. E aí fui à cata de como trabalhar no meu ramo. Sendo que tinha que alugar equipamento, então eu tinha que ir a Porto Alegre, passar por treinamento, vir com o equipamento, e cada vez que ia pegar um levantamento para fazer, tinha isso. Tinha todo esse drible. Aí uma hora aquilo começou a me cansar, eu vi assim, cara, esse tempo de estrada, deslocamento, eu me arriscando, né, numa BR que era difícil de andar, era pior do que é hoje, porque triplicaram, fizeram 3 pistas e antes eram 2. Então o trânsito ficou mais fluido para ir. Enfim. Só que igual, quanto menos estrada tu pegar, melhor. Melhor a tua saúde mental e física. Por vários aspectos. E aí, um dia, falando com um contador a respeito de como fazer para legalizar a empresa, ele fez o lobby entre eu, né, a minha nano empresa embrionária, estava começando, e um rapaz, uma pessoa com um PJ de muito mais tempo estabelecido no mercado, há 20 anos, e que precisava justamente da minha função. Então eu tenho um PJ pequeno dentro de uma outra empresa. Mas aí vocês vão pensar, tá, mas se o título do vídeo é como eu fali, vocês já vão entender. Ainda nesse capítulo. Eu acho que é o capítulo final. O que acontece? Investimento de ambas as partes. Da minha parte, entre PC e equipamento, mais o curso,
deve ter dado uns 100 mil. Deve ter sido uns 80, 90 mil, tá? Ao somar tudo isso. Mas a parte do outro rapaz também deve ter beirado isso com uma margem aí de uns 20% a mais, tá? Então coloque aí que foi de 90 mil até 110, 120. Tá, vamos arredondar assim para ficar fácil a conta para todo mundo. E aí começa a trabalhar, faz uns serviços pequenos ali, outros melhores, outros nem tanto. Aí veio uma tal de licitação com uma prefeitura. E aí que começa assim, o declínio vertiginoso, vamos dizer assim, ou o declínio agudo, né, de ambas as partes. Porque fomos lá fazer o trabalho, eu tive despesas homéricas com o carro, indo para lá e voltando, querendo ou não, tudo bem, são 60 km de distância. Não é o fim do mundo andar 60 km. Mas coloca deslocamento para ir. 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar. Levar uma pessoa para te auxiliar. Ter que pagar essa pessoa. Aí vai a campo, tem a hora máquina e a hora operador. Tá? Então tu soma isso daí. Caramba, vamos dizer assim que meio salário mínimo por dia para manter o custo operacional das coisas. E aí chega ao fim, vamos dizer, das licitações, já no primeiro ano já deu para perceber, não vamos ganhar dinheiro disso aqui. Nos metemos numa furada. E aí cumprindo o prazo e não recebendo, cumprindo o prazo e não recebendo. E sempre que era acionado ia lá e fazia. E aí na hora de receber, nada. Então fica aqui o registro, né? Ali nós tomamos um estouro que cobriria toda a nossa despesa, todo o nosso investimento com uma certa folga. Claro, isso em conjunto, né? A minha fatia do bolo e a fatia desse outro PJ. E ali foi o estouro. Ali foi a hora onde eu comecei a não ir mais para o escritório e ter que montar um escritório improvisado em casa. Ali foi onde o meu carro deu prejuízo, manutenção, de aproximadamente 5 mil num ano, depois todo ano 3 mil, todo ano, consecutivo. E aí com isso eu comecei a olhar para as contas, poxa, se eu não consigo faturar 60 mil anual, 60 mil, eu sozinho. Aí eu comecei a nunca mais chamar ninguém para fazer as operações. Aí houve a troca do governo. Então por isso que essa história aqui ela não é sobre política totalmente, mas está diretamente ligada à política. Porque daí nós temos agora um governo que ele não é nem um pouco favorável a quem empreende. E aí o que eu fico mais abismado, aí fico perplexo. Não sou um extremista defensor de empresários. Acho que existem empreendedores muito ruins, sim, que são mesquinhos com funcionários. Então, não é que eu não tenha nada a favor de um certo sindicalismo. O problema é que existem muitos sindicatos. E existem muitos impostos em cima da folha de pagamento do funcionário. E aí, quando tu vê o quanto um funcionário te onera por causa do governo, que não faz nada, eu espero que vocês tenham chegado até aqui e vocês vão compreender. Por exemplo, minha excelentíssima hoje, ela trabalha junto a uma empresa e ela tem acesso às informações financeiras, vamos dizer assim. Tá? Ela tem um cargo que está entre financeiro e outras coisas, mas... e outras coisas eu sei que tem gente que vai fazer piada, mas tudo bem. Faz parte do game ouvir zoação. Então ela tem acesso às informações e ela fala, cara, agora eu estou enxergando o quanto, não que antes ela não tivesse ideia, mas é que agora ela está lá diante dos números. E ela vê, cara, é colossal. Se tu for analisar, metade do teu valor é roubado. Vamos colocar assim. Cara, nenhum governo é teu amigo, tá? Vamos falar bem a verdade? Governos. Aqui não tem nem Bolsonaro nem Lula. Nenhum governo é teu amigo. O governo ele serve para te fiscalizar, te monitorar e pegar parte do que tu ganha. Simples assim. Ora é nos impostos na alimentação em alguns lugares do mundo. Em grande parte do mundo com somente o imposto de renda e não imposto em produtos. E também é quase que um absurdo, um crime, descontar direto da folha. Mas, por exemplo, tem muito patrão que adoraria dar um aumento para o funcionário. E eu adoraria ter funcionários, mas eu não posso ter. E aí que vem a minha falência, né? E que cabe tudo nesse último capítulo. Por que eu falo que sim, eu fali? Porque eu não pude contratar pessoas. Aí agora vão pensar, clickbait, ele ainda está trabalhando. Sim, mas de maneira minguada. Porque, em primeiro lugar, eu tenho competição no mercado hoje, onde as pessoas que estão recém chegando não sabem precificar o trabalho, vão lá e colocam qualquer valor. Mas também nem sabem o que tem que ser entregue. Aí entregam muito menos do que as normativas pedem e estão fazendo serviços que no futuro, se trocar o governo e houver fiscalização em cima do trabalho, vai dar merda. Vão ter pessoas tendo que ir diante de juízes
justificar coisas. Dizer o porquê tal coisa deu errado no seu trabalho. Porque não estão respeitando normas básicas. E tem esse monte de gente no mercado se enfiando, sendo que agora, inclusive a escola onde eu me formei, e que eu também tô cotado para dar aula lá, o pessoal me falou, cara, a gente não te chamou mais porque não tá formando turma. Ninguém tá vindo aqui estudar. Então não adianta. Eu tô lá cotado, eu tô na lista de espera, vamos dizer assim. Já estou 100% correto de que vou substituir a pessoa que ministrava aula antes de uma matéria específica, que é AutoCAD, isso dá para falar. Inclusive em outros canais, nos cursos que eu vendo em outras fontes que não são essa, lá eu vendo curso de mentoria e também vendo curso para ensinar as pessoas a desenhar. E aí antes que vocês digam, pronto, ele também é um coach do digital e tal. Não, a diferença de um coach charlatão é que eles copiam as mesmas receitas há anos, vão lá, embalam diferente, continuam vendendo a mesma porcaria. De fato, eu ensino de verdade, tá? E é por isso que eu não sou um cara de alto escalão, até porque eu cheguei muito tarde no digital. Ou seja, eu sou um cara tardio na vida. É uma merda isso, mas eu tenho que admitir. Mas assim, eu passei a fase de ser frustrado com isso. Eu entendi que eu precisava apanhar muito da vida para entender que cliente não é amigo, é cliente. E ele, enquanto ele estiver pagando, ele vai se posturar como ele mandando em ti, mandando na pessoa, e ele não vai entender que tem horas em que ele não tá certo. E eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Não é arrogância, não. É entender o meu lugar das coisas, o meu lugar onde eu posso me posturar com altivez e onde eu tenho que recuar. Nem sempre o cliente tem razão. Existe um código de conduta de ambas as partes. Se eu não estou mentindo em nada que eu estou falando, logo o cliente, quando ele vier te perturbar por alguma coisa que saiu fora do previsto dele, da cabeça dele, o errado é ele. E o que eu queria dizer para vocês aí nessa história toda, né? Aqui eu tenho uma contagem de 30 e poucos minutos. Foi mais rápido que da outra vez. É que eu fali porque eu não pude contratar pessoas porque a carga burocrática é muito alta. E a taxa em cima de uma pessoa para ter ela regularizada, ou seja, assinar a carteira dela, é altíssima. Para um funcionário ganhar hoje um salário mínimo, que é, sei lá, 1.200 brasileiro, né? E regional 1.400, se eu não me engano, eu tenho que desembolsar 3.700 mais ou menos. Porque ele tem que descontar da folha sindicato, aí tem uma série de impostos com ICMS, INSS, não sei o quê, e que nós já sabemos que a minha geração para baixo, nós estamos apenas sustentando uma pirâmide que vai ruir e que muito em breve a gente só está hoje literalmente pagando INSS. Eu, o meu irmão mais velho, o mais novo e a minha mulher, né, toda essa geração, minha cunhada também, nós pagamos hoje INSS sabendo que nós não vamos nos aposentar. Quem tem de 40 e 50 para baixo não vai se aposentar. E quando eu falo isso para as pessoas, tipo, meu pai e minha mãe, eles se assustam. Mas por que tu tem essa convicção? Não tem gente nova nascendo o suficiente? E com o que está acontecendo com o IA no mundo e tal, e a substituição de pessoas por robôs, por máquinas, não vai ter gente para sustentar essa pirâmide. Aí o que vai acontecer? Dentro de 15 ou 20 anos, não vai ter grana no INSS para pagar os aposentados, porque vai aumentar o número de idosos cada vez mais e não tem gente jovem na base para manter esse valor. Não tem. E é por isso que também, com o governo que ele infla cada vez mais os impostos e não está pegando e destinando parte do dinheiro que arrecada, dos 4 trilhões e pouco que todo vídeo eu cito, que vão ser arrecadados esse ano, não está jogando no INSS para manter essas pessoas aposentadas. Então, pai, mãe e amigos que talvez assistam esse vídeo e que tenham mais de 65 anos, saibam que vocês têm mais 15 ou 20 anos apenas de aposentadoria. E assim, com muito otimismo, tá? Então, nós apenas pagamos para que vocês recebam. E eu não tô aqui brigando nem nada. Mas a gente sabe que isso vai desmoronar. Todo mundo que tá na internet, que tem mais do que 2 ou 3 neurônios e não vota em PT, sabe que vai ruir. Isso é um castelinho de cartas que qualquer ventania que der vai despencar. E é simples de enxergar isso. E aí, a questão é, eu não pude contratar uma pessoa por causa do encargo. E aí, às vezes, eu olho, cara, tem meses em que eu pagaria a pessoa e ficaria sem nada. Tem meses do ano em que o meu ramo, ele não dá trabalho pra caramba. O meu trabalho pra valer. E aí, o que eu enxerguei nisso?
E aí por isso que vem o recomeço. Isso aqui quase que caberia um capítulo novo, mas vai ficar desse aqui mesmo da falência, né, da queda. É que eu vi que muita gente, já que existe muita gente no meu ramo que é bem desestruturada de informações, lhe falta essa biblioteca de informações, obviamente eu estou vendendo cursos, né? Não é o caso que eu vou fazer aqui, porque quem está me assistindo aqui quer ver eu falar de política, não quer saber se eu desenho em CAD, enfim, se eu trabalho com engenheiro, arquiteto, nisso o pessoal está cagando. Mas eles querem saber da informação visceral. Pô, por que esse cara faliu? E de fato, eu até hoje, né, me mantenho trabalhando uma pessoa só, levo equipamento, né, para cima e para baixo quando precisa, e faço a parte aqui técnica de desenho e tudo, né? Então eu sou um cara da minha profissão que eu sou muito mais sala técnica do que de fato um cara de campo. E eu queria o contrário, eu queria ser o cara de campo e menos sala técnica. Mas ultimamente, com o calor que anda fazendo, eu acho que eu escolhi a profissão errada. Quer dizer, eu escolhi. Quando eu fui fazer campo, eu vi que não é mais o que eu quero. Quero ir morar no campo, mas eu não quero ter que trilhar ele com o calorão que anda fazendo. E vai ficar pior a cada ano. E aí, com isso, gente, nós tomamos um tufo, eu e esse parceiro de trabalho, homérico, e desde então a gente não conseguiu se recuperar. Ele tem um PJ maior, então ele tem um volume de serviço que o mantém em pé. Eu não, eu vim desde lá tropeçando ano a ano. Porque daí, imaginem, se uma pessoa que está faturando 50 mil a pau e corda ano e tem 5 mil de manutenção e despesas fixas em casa de 2 mil, faço as contas. Ao longo de 12 meses, o quanto isso é. O resto é o que me sobra. E ainda tem que pagar software, atualizar ferramentas ano a ano. Então, assim, tá difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, em algum momento, essa onda maluca, ela vai passar. Ela vai acabar, vamos dizer. E aí o país tende a dar uma melhorada. Só que nós temos aí um tubarão vindo atrás de nós humanos, que é a inteligência artificial e robótica. Quando lá atrás se estudava, 20 anos atrás, robótica, e o pessoal, que isso aí, mesma coisa com PC. Todo mundo falava a mesma coisa aqui. Isso aí não vai vingar, eu quero continuar na prancheta. Passou o tempo, de 2005 para cá, cada vez mais onde tu vai tem uma tela e uma CPU do lado, ou um notebook. Não tem hoje uma repartição que tu vá, uma empresa que tu vá que não tem um computador de pequeno, grande, porte, médio, sei lá. Não existe. O pessoal deixou de ter aquelas prateleiras imensas, ou às vezes tinha uma sala que era tipo a biblioteca da empresa e lá dentro tinha todo o acervo técnico. Nota fiscal, às vezes até conversa com o cliente por e-mail, quando o e-mail ainda era, né, muito mais requisitado do que conversa de WhatsApp. Então tu tinha aquilo às vezes printado lá, impresso na verdade, e tudo lá arquivado para comprovar as coisas. Então era a nuvem do próprio e-mail e mais a parte física, né, literal daquilo. Cara, muito engraçado. E eu entrei em empresas assim já quando jovenzinho e vi, cara, os caras têm que ter uma sala aqui pro acervo, né, uma biblioteca da empresa. É doido. E aí hoje tu vai na empresa, cara, tá tudo ou na nuvem ou na máquina. Ou em ambos, né? O que é mais doido ainda. Então tu otimizou o espaço das empresas. E aí hoje não tem ninguém que não mexa minimamente no aparelho. Até pegar um aqui, eu vou pegar o mais toscão que eu tenho dos 3. Eu tenho 3 aparelhos. Aliás, 4. 3 deles tem chip, um deles não precisa. Eu tenho 3 aparelhos, e cada um para um ramo diferente. Esse aqui, inclusive, é o da edição. A parte de editor de vídeo, que eu também sou, obviamente. Eu tive que aprender para fazer isso aqui, né? E aí edito para outras pessoas. Pasmem. É um dos ramos que eu atuo hoje, justamente para driblar a minha falência num ramo. E aí, com isso, o pessoal às vezes esquece, mas isso aqui é um nanocomputador. Ele é um micro-nano computador, porque nano é menor que micro, né? E aqui tu tem altíssima capacidade de processamento num aparelho desse tamanho, tá? Que às vezes uma CPU grande, que nem a minha, não tem. A fluidez e a rapidez aqui é maior do que às vezes numa máquina grande. Então entendam, todo mundo, de alguma maneira, minimamente, tem um contato com uma tecnologia, vamos dizer assim, robusta. E agora tem a questão de aqui dentro tem IA. E as coisas vão começar a ter IA. E lá atrás, quando se estudava robótica, o pessoal esquecia de que isso iria tomar conta em algum momento. Aí nós vimos a industrialização com empresas, por exemplo, de fabricação de veículos, com braços robóticos extremamente robustos.
E aí agora, tu junta essa robótica toda com uma outra robótica que imita, que emula a fisicalidade humana com muito mais força muscular, porque daí eles criam lá, né, no robô, junções ali que são, sei lá, podem erguer toneladas talvez. E aí colocam uma inteligência autônoma que foi gerada pelo humano, mas que tem uma ação ali que é quase humana, mas programada. Cara, já era. Quem não conseguir ter o mínimo patrimônio até 2030 é assustador o quadro. Mas assim como eu fali em um ramo e em outros eu ainda estou engatinhando, então eu estou numa fase assim, eu sou um peão de fábrica que não tem CLT, que não bate cartão, mas que trabalha de noite. Eu passo às vezes 16 horas na frente do PC. E parte do meu tempo no dia é destinado a gravar conteúdo. Outra parte, mentoria, aula. Outra parte, aula de AutoCAD. Outra parte, eu sou sala técnica da minha profissão. E às vezes, muito raramente, eu faço campo. Que é a parte de ir lá e fazer a coleta, né, num local específico. Aliás, em locais específicos. Mas, o que eu quero dizer para vocês é, com o custo todo que eu tive, né, de investimento em curso, em ferramenta, e aí olhar hoje para o que está acontecendo no país e identificar que, devido a algumas marmotas que nem sabem o que estão fazendo direito lá, e que simplesmente dão canetaço para imprimir mais moeda, e aí nós temos a nossa moeda desvalorizando e cada vez tu paga mais caro pelo produto, ou pelos produtos. E aí o que ocorre? Por mais que se produza riqueza no país, como tem um bando de jumento comandando, o que acontece é que a gente paga uma conta mais cara. E aí eu não posso contratar uma pessoa, investir em publicidade, em marketing, para ter mais trabalho, um volume maior. E aí com isso, gerar um emprego para alguém, botar essa pessoa para, vai lá, faz o campo, tal, eu ganho tanto aqui, vou fazendo a parte que vou desenrolando a parte de desenho e burocrática, né, documental, sei lá, e tu faz aquilo. E aí fazendo outras coisas, não dá. Eu tenho que fazer tudo sozinho. E aí eu tive que desenvolver várias habilidades. Aí tem gente que fica chateada do, mas e quando tu subir a tal patamar, tu vai contratar pessoas? Claro que sim. Claro que sim. Porque daí eu vou pegar tudo que eu tô fazendo hoje e vou escalonar. Só que o problema é, até eu chegar a esse ponto, eu não sei se daí essa data limite de 2030 já não vai estar ali. Então talvez eu não consiga. E vou dizer pra vocês que eu vou ficar rico? Não, provavelmente não. Provavelmente eu vou ser um cara que só não é miserável. É um cara que vai conseguir pagar as despesas funerais, ter uma casa, comprar comida e ter um carro com uns 10 ou 15 anos de uso. Nunca um carro novo. E vou dizer pra vocês, tá? Contentem-se com isso, porque é o que os jovens de 20 e poucos anos hoje, é o ápice que vocês vão conseguir. Talvez morar num lugar... O ápice da vida de vocês talvez seja morar num lugar menos barulhento, morando de aluguel, andando de Uber ou Pop e tendo um tempo para gastar a renda básica universal que vocês vão ter. Então, moral da história, esse vídeo aqui é para contar uma trajetória minha frustrada, mas é dizer que, além de que eu fali, o Brasil num todo faliu. Porque a gente está em tecnologia atrasado uns 20 anos. Vide o que foi pego lá atrás de um projeto que o Marcos Pontes lançou, e eu sei que tem gente que tem lá suas rusgas com o Marcos Pontes, porque tem coisas que ele foi bem e outras nem tanto. Mas aquele plano de navegação aeroespacial ou espacial brasileiro, que o brasileiro tonto, imbecil, não colocou, eu falo daí os políticos, né? Não colocaram em vigor, não entregaram as coisas que eram prometidas, a Índia literalmente copiou o texto. Copiou. Os caras mudaram pouquíssimas vírgulas. Só mudaram mesmo assim, República, não sei, Federativa do Brasil, mudaram pra, sei lá, República Índia. Ou Índia. País Índia, sei lá como é que eles se classificam nessas nomenclaturas. Mas eles literalmente pegaram todo o resto do texto, só mudaram o nome do país e tudo que era direcionado ao Brasil colocaram Índia. Pegaram esse projeto e tem lá lançamento espacial. Aí não vem o caso explicar o porquê aqui. Mas a gente está atrasado. Na corrida de tecnologia a gente está atrasado. Na corrida de parte de satélite, monitoramento de satélite, a gente está atrasado. Na corrida de ter uma internet nossa e nós vendendo para o resto do país, do planeta, vender o nosso tipo de internet, não. Foi desse plano que os indianos copiaram e hoje eles estão avançadíssimos em tecnologia. O país deles é pobre, é subdesenvolvido? Sim.
mas eles têm um mecanismo hoje onde eles têm um certo poder como nação, que o brasileiro, se tivesse dado sequência apenas, teria. Mas nós continuamos sendo a República das Bananas, o produtor de commodities, e que não sabe usar isso também a seu favor. Se nós somos o celeiro do mundo e a fazenda do mundo, por que a gente não faz com que os outros países se curvem a gente? Não. A gente se mantém como um país submisso, que se cala, que baixa a cabeça, que é o coitadinho, daí fica se vitimizando, ao invés de ir lá e bater, lutar pelo que acredita. E aí por isso, microempresários, pequenos empresários e até vocês aí, que são peões, que trabalham em fabriquetas ou em serviços ruins, poderiam empreender com carrinho de pipoca e talvez melhorar muito a qualidade de vida por não pagar tantos impostos. E tu poder ter a maleabilidade de trabalhar 6 horas por dia. Mas não, tu tem que igual entrar nessa Matrix maluca e ir lá trabalhar para alguém, ficar 10, 12 horas na rua, quando não é muito mais por causa do ir e vir, entrar na Matrix e saber que tu deveria ganhar o dobro, mas tu tem que ficar minguado porque o governo come parte da tua grana. E que, se tu não dependesse do cara, tivesse mais autonomia, e o cara também conseguisse pagar melhor, ele escolheria pessoas melhores para a função também, mas tu também não precisaria te importar com aquele trabalho, porque se tu comprasse um carrinho de pipoca por um valor muito menor e fosse empreender próximo da tua casa, mas né, na região mais central, onde tem um volume de pessoas maior, tu poderia ganhar, às vezes, até 4 ou 5 vezes mais. Esse é o problema. Pagando por um produto mais barato na prateleira, vendendo um produto com preço competitivo, entregando qualidade, vendo pessoas felizes com o teu produto e tu tendo uma vida mais tranquila. Tu ia acordar, sei lá, 9, 10 horas da manhã, sair e ir pro mercado, comprar a matéria-prima, ir preparando algumas coisas, no fim de tarde ir lá, montar teu carrinho e começar a vender. Mas não. Por causa dessa Matrix maluca de assistir novela, gostar de futebol, carnaval. Não que eu tenha alguma coisa contra essas coisas, esses entretenimentos, mas o que eu digo é prender a tua vida só nisso e ser sugado e não saber cobrar. E não interessa o cara que estiver presidindo, é cobrar. Exigir do cara. Não interessa se é Lula ou Bolsonaro, se é Dilma ou Haddad, se o Enéas estivesse vivo, Enéas e Daciolo, não interessa, Marina Silva, sei lá, se tivesse o Brizola vivo, qualquer um. Não interessa o nome da figura. Saber cobrar do cara, exigir. Saber votar. Saber pesquisar. E na minha opinião, políticos deveriam sim ter estudo para a função e só poderia votar quem é instruído. Não poderia pegar qualquer pessoa para votar. É isso, cara. Acho que eu contei a história de como eu fali. E sim, fali de verdade porque desde aquele tombo com uma prefeitura, a gente não conseguiu se reerguer. Não no meu setor, no meu ramo. A outra empresa lá continua funcionando e é dela que eu recebo parte do que eu ganho. Mas o meu ramo, ele praticamente estagnou. E aí eu tive que me reinventar com outras coisas que não minha profissão. Então, no meu ramo eu fali. Assim como muitos brasileiros aqui faliram. E aí fica o ensinamento agora. A gente precisa escolher melhor, a gente precisa exigir. Porque é o seguinte, o governo não é teu amigo. O governo é a primeira pessoa que te rouba. Não temos que ter idolatria a nenhum político. Nenhum mesmo. Eles são funcionários. E funcionário ruim, patrão demite.